Olá, bem-vindos ao Minuto Extra, o nosso novo podcast. Eu sou o Diogo Eu sou o Tiago. e queremos desde já agradecer ao GTZ pela oportunidade de divulgarmos este nosso novo projeto, que vai consistir em análise das jornadas da Liga Portuguesa, principalmente, também análise de jogos internacionais, Sim, mas jogadores. principalmente se calhar falar dos três grandes e também falar de quase todas as semanas de uma equipa que iremos sortear para depois dar uma análise e também a nossa opinião sobre a jornada em si. Também não vamos estar aqui com grandes análises, nós não Sim, sim, somos claro. grandes. É mais uma opinião, não é bem uma Exato, é mais análise. uma opinião. Ok. Hum, Queres começar tu? Sim, podemos começar pela jornada passada. Nós estamos a gravar isto, hoje é quarta-feira, exato. Exatamente. Portanto, vamos falar sobre os jogos do fim de semana passado, sendo que o Sporting jogou na segunda-feira e ontem foi o jogo em atraso do Benfica Rio Benfica. Ave. Pronto, começando pelo Benfica, eu acho que se calhar o tema mais importante, se calhar para começar a falar do Benfica, é a entrada do Mourinho e a saída do Lage. Dando a minha opinião, acho que para os sócios, para os adeptos, porque eu estou a falar numa posição neutra, mas pondo-me no lugar dos sócios e dos adeptos do Benfica, como é óbvio que ouvir Mourinho no comando técnico é sempre algo bom de se ouvir, porque é um treinador com um vasto currículo, cheio de títulos, com uma grande presença. Uh, a nível da parte mais séria, ou seja, a parte financeira, se calhar, aí eu já ficava um bocado tremido. Porquê? Porque eu sinto que o Rui Costa mete tudo preto ou vermelho. Ou seja, ele chega ali ao casino e mete preto ou vermelho porque foi acho que é uma jogada de risco, porque, na minha opinião, meter o Mourinho após 5 jornadas, mais ou menos, 5, 4 jornadas de campeonato, e com as eleições à porta, é sempre uma jogada de risco, porque é assim, ok, o Mourinho é o Mourinho, mas se as coisas correm mal, havendo as eleições, é dinheiro que o Benfica vai acabar por perder, porque terá que pagar uma indemnização. Se as coisas correrem bem, é ótimo, mesmo que não seja Rui Costa eleito, o Benfica tem um belíssimo treinador para poder pôr em prática todo o seu conhecimento e todas as suas mais-valias. Não sei se concordas Assim, eu com isso. concordo contigo na parte de ouvir o nome Mourinho, mas analisando as últimas, talvez 4 5 épocas dele, e ele tem vindo, ok, teve duas finais europeias, certo? Não ganhou nenhuma. Ganhou Ganhou, uma, ganhou a Liga Europa. ganhou, Não, a, a ganhou a Conference, Conference, exato. E sim, depois vai à exatamente. final com a Liga Europa e Ganhou a perde. Conference e depois vai à final da Liga Europa e perde, mas estamos a falar de equipas que não, não sendo favoritas ao título, como o Tottenham não é Exato, sim, favorito, sim. A o Roma Roma também também não. não. Mesmo o United, quando ele chegou ao United, Exato, não. mesmo o United apanhou o United no caminho da fase onde está neste momento Sim. e, e penso que é um nome sonante. Estou curioso para ver o que ele vai fazer, mas por outro lado, se calhar não é a aposta correta, na minha opinião, para o Benfica, nesta fase em que precisa de resultados imediatos e o Mourinho precisa de tempo para trabalhar uma equipa que não foi ele que construiu. Ele apanha a equipa na quinta jornada ou na quarta jornada e é uma equipa que foi feita à medida do Lage ou do Rui Costa Sim, ou sim, de quem sim, sim. decidiu que a Exato. equipa ia ser feita deste modo. Ou seja, e até acho que a equipa em si não é bem o estilo de jogo. O conjunto de jogadores que o Benfica tem neste momento, independentemente da qualidade que têm, que é inegável, não é exatamente o que o Mourinho costuma ter nas equipas dele. Não tem muitos jogadores possantes, os avançados não são, por assim dizer, leões de área, Sim, como sim, ele sim, costuma sim, sim. ter. Não, tens ali o Pavlidis, mas também acaba por ser um jogador mais que vem buscar mais jogo atrás. Sim, não é um ponto de lança tão fixo. Exato. Como E, por exemplo ele teve nos tempos do Chelsea, do Inter, sim, tinha um Eto'o, um Drogba, assim. Não tens um jogador, um ponta de lança não tem uma desse. referência, por assim Exato, dizer. Tem exatamente. vários bons Sim, sim, jogadores, sim, mas sim, sim. parece-me a mim que não há uma E referência. mesmo no United, ele faz uma grande época com o Ibrahimovic, que já Exatamente, tinha uma idade, uma certa exatamente, idade, mas era exato. aquele tal. Ibrahimovic, Cavani? Não. Não, Cavani foi Ibrahimovic, depois, o exato. Cavani foi depois. Ibrahimovic, mas mesmo assim, pá, um jogador não acabado, por assim dizer, Sim, mas mas um era. jogador que já com uma idade Sim, sim, avançada. sim. Completamente diferente Mesmo o do Eto'o no Pavlidis. Chelsea também vai para aí com 35, Sim, sim. por isso Sim, sim, também já sim, estava sim. em fase final de carreira. Agora, Exatamente. apesar de ter dois pontões de lança relativamente novos,
sinto que não é o tipo de ponta de lança que o Benfica, que o Mourinho Com o Mourinho. costuma ter, e para o estilo de jogo do Mourinho, para mim, eu acho que é fulcral. Agora, se vai ser ou não, também só vamos ver no futuro, e ele pode fazer aqui Sim, um sim. milagre Exato. para a nação benfiquista, Sim, como ele nunca se diz, sabe. nunca se sabe. E vais de encontro àquilo também que eu estava a dizer, que é, é assim, se o Rui Costa quer ganhar as eleições, e ele, ao ver que o Lage não está a ter resultados, ele tem que apostar num treinador que vá resultar até às eleições. E não é fácil, sendo o Mourinho, sendo o Pep Guardiola, Sim, sendo acho que qualquer não. um. Ter pouco tempo para pegar na equipa e até outubro, com as deslocações que tem. E já vamos falar também no que aconteceu esta semana. Tendo que receber o Gil Vicente, que para mim é das equipas que está a praticar melhor futebol na Liga Portuguesa. Não é melhor, mas é das melhores. Tem a deslocação ao Chelsea, se não me engano, e depois tem a deslocação ao Dragão. Ou seja, ali vários fatores que podem prejudicar um bocado o caminho inicial do Mourinho e que pode ditar a saída do Rui Costa, sendo que nas sondagens até é ele que está para ganhar. Dando então, pronto, a análise àquilo que aconteceu. O Benfica, pronto, despede o Lage devido à derrota em casa com o Karabakh, um jogo terrível, que eu acho que o Lage manchou bem o seu papel, não é? Faz um jogo muito mau, para além de, para além de perder com o Karabakh nunca ganhou na Liga dos Campeões, ganha ao Benfica, e o pior disso tudo é que a ganhar 2-0 não consegue controlar o jogo, nem sequer para um empate. O empate já era mau, mas a derrota ainda pior. A entrada do Mourinho, acho que o Benfica dá uma grande cambalhota nos maus resultados, com uma boa vitória fora, Finalmente. exato, finalmente, contra o Aves. Uh, Tendo algumas dificuldades, notou-se algumas dificuldades, mas foi um grande jogo. O Mourinho até diz que ia só meter um dedo, mas eu acho que ele meteu mais que um dedo, porque é assim, ele mudou bastantes coisas no jogo contra o Aves, apesar de ter só mudado visualmente um jogador, que foi a saída do Sheldon para a entrada do Sudakov, em posições diferentes, como é óbvio. Ele tem posto mais o Ivanovic a fazer um papel de avançado interior e o Sudakov atrás do Pavlidis. Acho que resultou muito bem, mas notou-se bastante as mudanças que ele fez taticamente. Mesmo ali conjugando os laterais, o Dal teve muita mais profundidade e não estava a tê-la. E é assim, o Dal não é propriamente um lateral. E se tu queres sugar o sumo de um jogador numa posição diferente, também tens que lhe dar a oportunidade de ele mostrar as suas características. Mas acho que no geral foi um jogo bem conseguido. O problema foi ontem, terça-feira, o Benfica acaba por empatar 1-1 com o Rio Ave num jogo em que ninguém estava à espera de um resultado desses. O Benfica teve muitas dificuldades. O Rio Ave também jogou com um bloco muito baixo. Apesar do Rio Ave ter as suas dificuldades e ainda não ter demonstrado muito bem o seu futebol, acho que se portou bem contra o Benfica. Defendeu bem, não houve aquela polémica de pá, as equipas defendem, mas perdem muito tempo. Não, o Rio Ave fez o jogo deles, não atacou tanto. Aliás, eles deixam o Cleiton e o jogador que marca o gol, que agora esqueci-me do nome, André Luiz. André Luiz no banco, que depois acaba por entrar e faz 1-1. Mas é assim, apesar do Benfica não lhe estar a correr tão bem um jogo, e eu percebo, porque o Rio Ave, como eu tinha dito, defende num bloco muito baixo, também é normal, no estado da luz, não sei quantas pessoas a ver Claro. o jogo, é normal que eles façam o jogo deles. O Benfica acaba por marcar um gol aos 90 e poucos, mas é assim, a defesa do Benfica, que passividade no gol do Rio Ave. Assim, Não se entende mesmo como é. É que é assim, a defesa, para além de estar a fazer uma contenção a um jogador só, como é óbvio que depois entram dois jogadores no lance, eu até achava que o André Luiz, ao cortar para dentro, ia passar para um dos jogadores. Não, eles tinham que atacar o jogador ali. claro. Eles tinham ali que, nem que fosse falta, amarelo, vermelho, o que fosse, a ganhar 1-0. Aos Aos 90, 90 e tal. Um jogo que pode ditar alguma coisa nesta era de Mourinho e no fim ou continuação da era de Rui Costa. Pá, não haver ali uma falta, não haver ali quem matasse ali a jogada, pá, para mim acho que o Benfica teve muito mal no jogo contra o Rio Ave. Não digo durante o jogo todo, porque teve várias oportunidades, até há aquele lance polémico do gol anulado, que para mim foi bem anulado. Pode ser um bocado exagerado, mas é bem anulado. Há um pisão, portanto o gol tem que ser anulado. Mas acho que peca
precisamente nesses momentos em que o Benfica tem que ser mais equipa, tem que mostrar mais garra, não tem mostrado. Sim. Eu só acrescentaria mesmo, lá está, a defesa do Benfica parece nestes últimos 3 jogos que falamos, do Caravaggio, o Aves e agora o Rio Ave, nota-se o Benfica do Caravaggio foi o mesmo Benfica do Rio Ave. Sim, também senti A isso. defender, eles são extremamente passivos a defender, não atacam a bola. Tu vês talvez o Otamendi a tentar atacar a bola, mas o resto da defesa mantém a posição e permite que os jogadores façam remates. E é assim, também devo dizer que acho que o guarda-redes do Benfica tem deixado a desejar Sim. a nível de intervenções, porque quando és guarda-redes de uma equipa que luta por um título, nunca vais fazer muitas defesas ao longo da época. Mas onde é que se vê que são bons guarda-redes? Quando vês eles a defenderem os poucos remates que fazem. Exato, O quando Rio são Ave chamados. empata um jogo com um remate à baliza onde o Turbino nem sequer se atira a bola. Sim. Pá, acho que foi fraco da parte dele e acho que tem vindo a ser nos últimos jogos, pelo que tenho visto também, não vejo todos os jogos do Benfica, obviamente, mas tenho visto vários comentários a criticarem as exibições dele. Eh, Relativamente à prestação do Rio Ave, acho que tiveram bem. Eles foram lá fazer o jogo que conseguiam fazer. Assim, é uma equipa que não tem um plantel muito extenso, é uma equipa com muitos jogadores novos, Sim. tem muitos jogadores de várias nacionalidades. Acredito que seja um plantel que esteja ainda a encontrar a sua forma ideal, mas estiveram muito bem no jogo contra o Benfica. Mas eu acho que quem perde neste jogo, quem perde pontos neste jogo, neste caso o Benfica, acho que perde por incapacidade, Sim, porque sim, há dezenas de oportunidades que eles têm, claro. já para não falar de oportunidades do Richard Rios. Acredito que o golo, para mim, também é bem anulado, mas não acho que sirva de desculpa. Tiveram muito mais oportunidades E tiveram a ganhar, o problema e é tiveram esse. a É que ganhar, eles tiveram a exato. ganhar, porque é assim. eh, Sim, aquilo é uma arrancada de um jogador aos 91, um jogador. Exatamente, eu já vi vários jogos, tanto Benfica, Sporting Porto, em que as equipas têm mais dificuldades nos jogos, mas é assim, mas ganham. 1-0, opa, não interessa, estão lá os 3 pontos. O Benfica teve a oportunidade de levar os 3 pontos, por mais que tenha tido dificuldades, e no final não consegue mais uma vez levar os 3 pontos por falta de ambição, por falta de vontade. Falaste do Trubino e acho também que deves salientar o facto de ele não está a ter as grandes prestações e pior, eu acho que ele não está a ter a voz do comando. Exatamente. O guarda-redes é essencial para compor a Sim, defesa. É verdade, tu vês muitas das vezes grandes guarda-redes a gritar com os defesas, sim, opá, sim. façam isto, façam aquilo. Ele não vês Muito isso. passivo. Vejo mais o Samuel Soares Exatamente. do que ele. Sim. E acho que pode haver aí uma mudança. Não sei quando, não sei se já. Eu não sei se haverá, porque o Samuel Soares também não me parece que ainda esteja ao nível para jogar a titular no Benfica. Sim, Mesmo em comparação aos dois guarda-redes, eu não acho que o Turbino seja um guarda-redes genial, mas acredito que ainda esteja acima do nível que está o Samuel Soares. Claro que a longo prazo, a continuar as coisas da maneira que estão, claramente o Samuel Soares vai acabar por ganhar aquele lugar na baliza. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa sobre este jogo. não sei, eu tenho se calhar uma pergunta. Achas que isto vai melhorar? Que vai piorar? Sim, eu acho que só mesmo com o tempo é como o Mourinho estava a dizer, de pôr o dedo e não sei o quê. Pá, acho que isso é falas para a comunicação social e ele Sim, tem que meter a mão toda, porque se claro. aquilo não está a funcionar, Sim, não é sim, pôr um dedo cada vez que ele vai lá, senão vai demorar uma época inteira a recuperar claro. e o investimento vai ser em vão. Sim. Porque eu acho que o Benfica não investe no Mourinho para ficar em segundo lugar. Não. Eles investem no Mourinho para Para ser ganhar tudo o campeão, que para ser podem campeão. ganhar. Aliás, eu acho que o Rui Costa investe no Mourinho para se salvaguardar das eleições. Em primeiro lugar. Sim, eu também acho Em que isso é primeiro lugar. a primeira função do Mourinho neste É caso. por isso que eu digo, nós sendo neutros, e eu colocando-me no lugar dos sócios, adeptos, pá, whatever, eu acho que, como é óbvio, ficava entusiasmado, ok, Mourinho, Yeah. mas o Rui Costa, na minha visão, a primeira opção que ele tem é salvaguardar-se ele próprio. Sim, Não é sim, sim, sim. pensar se, Sim, eu epá, eu também. vou meter aqui uma pessoa para ser campeão. Não, porque se fosse para isso ele ia buscar um treinador qualquer, olha, ou o César Peixoto, ou ia buscar um treinador qualquer que tivesse a sobressair-se na Liga Portuguesa, Sim, ia mas aí pensar também num não era futuro. para ser campeão, nem. Eu também não acho que o César Peixoto fosse a opção ideal, mas acho sim que o Mourinho principalmente era pelo nome e não pelo Sim, que ele é em si, até porque nas últimas épocas ele tem vindo a descer o rendimento, sim, claro, independentemente do que tenha acontecido nos clubes onde ele está e dos jogadores que tem à disposição, mas acho que
acho que foi mesmo uma salvaguarda da sua candidatura e acredito até que possa funcionar, mesmo não tendo, é assim, também falta poucos jogos até às eleições, Sim. mesmo qual sejam os resultados, acredito que vai salvaguardar na mesma, porque as pessoas vão querer esperar para ver o que o Mourinho vai fazer com essa equipa. Claro que não vão ter uma paciência de meia época, mas é assim, também estamos no início do campeonato. É Sim, decisivo e não é ao mesmo claro. tempo. E eu tenho a certeza que o Mourinho vai ficar até ao final da época e tenho a certeza que ele irá fazer um bom trabalho no, como é que eu ia dizer? Com aquilo que ele pode fazer, ele vai conseguir fazer, vai retirar sumo daquilo. Claro, Agora, se vai chegar, não exatamente. sei. Pois. Passando agora aqui ao Sporting, eu posso começar agora. Acho que tiveram bastante dificuldades na primeira parte. O Moreirense tem vindo a fazer grandes jogos. Agora também tive a oportunidade de ver mais jogos de Moreirense, que é transmitido na TVI. Vi alguns jogos de Moreirense e penso que eles estão a ter um campeonato muito coeso. Estão a jogar bem para o plantel que têm, que acho que não, também é um plantel com pouca profundidade, com poucas opções. Mesmo assim, o Sporting domina o jogo do início ao fim, mas continua o Sporting pós-Gyökeres está com dificuldades na finalização. Apesar do resultado 3-0, o primeiro gol é aos 79 de penalti. Não pondo em causa os penaltis, que para Sim, mim sim. tanto o primeiro como o segundo eram penaltis. Não é isso que está em causa, mas sinto que eles estão com dificuldades, mesmo com a vinda de Luís Soares, que é um grande jogador. Acho que estão ali com dificuldades a nível de finalização. A criação de oportunidades está lá, mas mesmo o Pote, vês o Pote a falhar muitos lances, mesmo quando foi na seleção, também falhou, não jogou muito, mas teve lá oportunidades que um Pote em forma não falharia aquilo, e penso que eles têm que melhorar isso, apesar de que o resultado em si é um bocadinho enganador, por o lado de eles só terem marcado o primeiro gol aos 79 e depois foi tudo seguido. Se, 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 79. foi a 79? 79 que foi o penalti. E agora, é assim, jogaram bem, jogaram bem. Dificuldades na finalização, fizeram mais de 15 remates, marcaram 3 golos, 2 de penalti. Eu acho que o Sporting está mesmo com um problema na finalização, mas acho que estão a praticar um bom futebol. Estamos a ver o Trincão, se calhar, no melhor momento de forma dos últimos tempos. Estamos a ver outros jogadores que ainda vemos o que anda um bocado ainda em baixo da forma que está, e eu acho que aquela transferência para o Chelsea afeta um Sim, bocado sim, a sim, sim, mentalidade sim. do jogador, mas o Sporting está uma equipa competitiva e está uma equipa que luta para ganhar sempre, e apesar das dificuldades na finalização, que acredito, tendo uma figura como o Gyökeres na frente, é sempre mais fácil finalizar, até Sim, porque ele dificilmente falhava. sim, sim. Agora, penso que não será desculpa para haver tantas falhas na finalização. Os jogos que eu tenho visto do Sporting, eles têm a oportunidade para marcar mais gols, obviamente. Claro que não acontece, como acontece com o Sim, Benfica, como o sim, Porto, acontece em e- todos. mas, Mas eles mas estão com mais dificuldade nisso. eu, Sim, eu também acho. concordo. É assim, a nível da tática, pá, eles continuam a usar os quatro defesas agora, não é? Sim, agora mudaram. O Rui Mudaram Borges para agora mudou para quatro agora muda defesas. para quatro defesas. Não digo que não esteja a resultar, é assim, aquele plantel não foi bem construído para isso, mas, Mas mas acho que agora agora faz já sentido um agora faz bocado. sentido, não é? Agora faz um Agora bocado de faz sentido. sentido, até porque com Ricardo Mangas a defesa esquerda, mesmo a defesa esquerda a cobrir a ala toda, o Maxi Araújo, apesar de ser mais ala, também defende bem. Eu penso que eles têm um bom plantel e vão ser claramente candidatos ao título e causar dificuldades aos adversários. Sim, eu até vou um bocado por aí. Tu começaste por falar, pronto, nas primeiras partes, e é verdade. O Sporting nestes dois últimos jogos para a Liga dos Campeões contra o. Esqueci-me o nome. Kairit? Não, Cairite. Kairit, acho que é assim Acho que é que se Cairite. diz. E A equipa do agora. Cazaquistão. Exato. Não, Uzbequistão. Não sei, Não pronto. Sim. sei. Sim. E agora para a Liga, eu contra o Belenenses, eu senti que o Sporting nas primeiras partes queria muito, ou seja, um volume grande de oportunidades, mas depois é como tu dizes, na parte da finalização está a pecar muito. Quando tínhamos um Jokers não se sentia tanto isso, mas pronto, era outro sistema, era outro tipo de jogador, não tirando o mérito ao Luís Soares, que para mim é uma grande contratação de Sporting. Acho que está a fazer bem o lugar do Jokers, como é óbvio, de forma diferente. Claro. Não é um jogador tão possante como o Jokers, não é um jogador tão vertical como o Jokers, mas é um jogador que
que joga bem. Parece que nessa equipa de Sporting já há muitos anos e só está lá há meia dúzia de meses. Mas lá está, acho que o Sporting queria muito nas primeiras partes, nestes últimos 2 jogos, mas não consegue concretizar. Também acaba por ser um bocado aquela falta de sorte, porque pelo jogo que eu vi mais até com o Moreirense, o Sporting podia estar a ganhar para 4-5-0 na primeira parte. À vontade. Tem ali grandes oportunidades. Muito. Uma que eu lembro perfeitamente, Luís Soares finta ao guarda-redes, tem a baliza completamente aberta e acerta no poste. Pode ser também um bocado falta de sorte, pode ser também um bocado falta de confiança nos jogadores, mas eu acho sinceramente que o Sporting, atrás do Porto, se calhar, mas depois aí vamos, se calhar é a equipa que está a praticar melhor futebol dos 3 grandes. Sim, eles não estão a jogar mal, eles estão a pecar na finalização. No caso que vimos do Benfica, o facto de pecarem na finalização, pelo menos na primeira parte e depois no fim do jogo, como falamos do jogo anterior, notou-se no resultado. O Sporting não se nota no resultado porque eles defendem muito bem. Sim. É essa a vantagem do Sporting, a meu ver, em comparação com o Benfica. É que eles defendem muito bem e mesmo que marquem só um golo, eles vão acabar por marcar sempre, percebes? Eu acho que é isso que está a falhar também relativamente ao Benfica e que o Sporting tem vantagem também. A defesa também já se conhece melhor, se calhar. Sim, sem dúvida. E até queria pegar por aí, até na formação tática do Sporting. Eu acho que o Rui Borges faz muito bem em abdicar dos 3 centrais. Eu também. Porquê? Eu acho que os 3 centrais, com os 2 alas, como tu estavas a dizer, o Sporting tinha jogadores com características que eu acho que agora não tem tão bem. Tu numa ala esquerda tinhas o Nuno Santos, que fazia a ala toda. O Maxi Araújo também faz e faz bem, mas é assim, tu não tendo um Maxi Araújo, eu não me acredito seriamente em ver um Mangas a fazer a ala toda, como também não me acredito... Apesar dele ser bastante ofensivo. Exatamente, mas depois a vir para trás eu acho que pecava um bocado, e tu ao teres também dois alas a fazer a ala toda também têm que ser bons a construir, e o Mangas aí peca um bocado. O Mangas é bom a meter a bola para a frente, a construir é um bocado torto. Eu também acho isso. Relativamente aos centrais, acho que também faz sentido, porque assim, o Sporting vai abdicar do Santos Justo. Exatamente. Acaba por ter só ali... Menos uma opção. Exato, menos uma opção. Acaba por ter o Inácio, e o Diomande, o Debaste e o Quaresma. Sendo que agora até tem jogado o Debaste e o Inácio, e eu tenho gostado de ver. São 2 jogadores que projetam muito bem a bola, saem muito bem a jogar. O problema aqui é o meio campo, para mim. Eu acho que o Yulman e o Kokoschvili, acho que é assim que se diz, Kokoschvili não se complementam, não são jogadores para jogar um ao lado do outro. O Yulman é um box-to-box puro, o Kokoschvili ele é bom com a bola nos pés, mas a nível de posicionamento ele é muito fraco. Eu também acho. Acho que ele tem que corrigir muito o posicionamento. Também estamos a falar de um jogador, e se não me engano ele veio da 2ª divisão, não é? Veio da 2ª divisão espanhola, apesar da Liga Portuguesa não ser o mais competitivo possível, é um passo acima, e eu acho que ele, como tu estavas a dizer, a nível posicional, ele peca muito, e eu acho que o Yulman está a ter que compensar demasiado. Exatamente. E está a desperdiçar o seu talento de construção de jogo para levar a bola para a frente. E ele, o Kokoschvili, aproveita para fazer isso e não faz tão bem como o Yulman, claramente. Aliás, acho que neles não podem jogar os dois juntos. Não. E acho que também com problemas com Morita, sempre lesionado. Sim. O Devasta ter que recuar Devasta também por causa do Yulman. E lá está, o Yulman, se calhar, noutras épocas, tu vias o Yulman a chegar muitas mais vezes à área. Exato. E agora tu não vês tanto. Nada. Porque ele tem que compensar muito o parceiro. Em relação aos extremos, porque lá está, um deles é extremo, o outro não é tanto, que é o Trincão, para mim está a um nível espetacular. Arrisco-me a dizer que até agora se calhar é o jogador que mais nas vistas tem dado. Tem marcado excelentes gols. Pelo menos na equipa de Sporting. Exato. É o jogador, claramente. Assistências, tudo mais. Acho que o Borges também finalmente abriu os olhos e lembrou-se que tem o Kenda no banco, porque assim, ter o Kenda no banco... É o que eu digo, eu acho que o Kenda tem entrado, apesar do Kenda ser um jogador que parte para 1 para 1, é decisivo, é um jogador que tem impacto no jogo, e eu acho que ele ainda não está na forma que estava, como acabou a época passada. Sim, mas também é normal, porque... Sim, mas também não joga. Exato. Para ter essa forma. Mas eu também vejo aqui, se calhar um Rui Borges a tentar testar o Sporting pós-Kenda, porque ele só está de empréstimo até o fim da época,
O que para mim não faz sentido nenhum. Exato, senão porque não ele tinham tem... feito aquele negócio, não é? Se o Exatamente. Sporting negocia com o Chelsea e quer que o Kenda fique mais uma época, é porque quer utilizá-lo, não é? Um jogador daqueles Tanto que não o é... Kenda é titular praticamente a época toda passada. Sim, exatamente, e Acho- tem que ser e titular. tem que ser tem que titular, ser sim. titular. Opá, gosto muito do Kata, acho que é um jogador muito importante para o Sporting, mas é assim, primeiro está o Kenda, Sim, na o minha Kenda. opinião. Para mim primeiro... o Kenda também é superior ao Catano, embora eles sejam ligeiramente diferentes, mas também não são assim tanto. Sim, sim, sim. É assim, eu preferia o Kenda, eu se tivesse a opção de escolher como treinador de Sporting, Exato. metia o Kenda acima do Catano. Agora, nós também não estamos a ver os treinos, não sabemos o que é que eles falam, Sim, não sabemos não sabes o que é que se acontece. está a passar. Exatamente. Porque é o que eu digo, isto aqui parece uma coisa muito esquisita, como é que o Kenda de titularíssimo é vendido, mas emprestado, do nada já não é titularíssimo de Sporting. Ele não se lesionou, que eu me lembro, ele faz um... Ele foi ao Europeu Sub-21. Foi Foi ao Europeu Sub-21, faz um bom Europeu Sub-21. Não Ainda vejo... agora foi chamado Exato, e ali ainda- uma hora partiram a louça toda. Exatamente, é isso que eu não consigo entender muito bem o que é que se está a passar por ali. O que me leva a crer que tem a ver com a sua saída no final da Sim. época certa. Eu acho que é um bocado por aquilo que estavas a dizer. Eu acho que o Borges pensou, pá, eu quero continuar no Sporting. Ele é feliz lá e tem que pensar também no futuro. E ele acha, pá, se eu canalizar muito a equipa a jogar com o Kenda, sei que para o ano eu já não vou ter o Kenda. Que se calhar foi o que ele sentiu com o Gyökeres. Exatamente. E eu acho que ele está... Pode ser só uma opinião e não ter sentido Claro. nenhum, mas se calhar ele está a perceber que nota-se ali uma falta de um Gyökeres na frente, apesar dos bons resultados e do bom futebol praticado, mas acho que ele está a tentar usar o Katamo ao máximo para ele Para ter uma opção no e futuro. para ter o patamar Exato, do também, Kenda, do porque Kenda. eu acredito que ele possa chegar também, mas que o Kenda ainda continua a ser. Sim, sim. O Kenda também tem 19 anos. Exatamente, Portanto, 19 ou 18, acho que até tem 18. ou 18, sim. Eu acho que é muito novo. Mas o Katamo tem 22, 3. Não sei, não Não faço faço a menor ideia, ideia mas Mas é mais velho, sim. exato, mas E o Kenda é o Kenda. É o Kenda. Depois também notei uma coisa muito, muito interessante, que é, muita gente fala das segundas linhas dos três grandes. E muita gente diz que o Sporting no banco peca um bocado. E é assim, eu acho que não. Acho que o Sporting tem várias soluções, tem soluções jovens. No meio campo ainda não está a 100%, mas traz um Daniel Bragança, tens um João Simões. E eu tenho gostado de ver o extremo, o Alisson. Sim. Entrou bem, mais uma vez, mostrou que pode ser uma opção para extremo. É um jogador que parte muito num para um, e acho que é uma opção que o Borges tem que analisar bem, principalmente agora com Liga dos Campeões, campeonato, muitos jogos, dar mais minutos ao miúdo. Eu também acho que agora vai ser mesmo a fase do Alisson provar o que é que ele vale mesmo. Exatamente. Eu gostei das vezes dos jogos que vi do Sporting, gostei muito da entrada dele. É um jogador que claramente tem vontade, é um jogador que entra e tu sabes que ele está a dar tudo o que tem. Pode não resultar, mas tem parte para um. E lá está, é o que eu continuo a dizer, apesar de ser do lado contrário ao do Kenda, e eu acho mesmo que é quase como se fosse a substituição do Kenda. Ele quer pôr um jogador muito parecido ao Kenda. Exato. E eu acho que eles têm algumas parecenças, têm também as suas diferenças, claro. Mas são jogadores muito rápidos, muito técnicos. Notou-se agora neste último jogo, é um bom finalizador. Sim. E é bastante jovem e tem tempo para chegar ao seu potencial máximo. Sim, ele faz-me lembrar um bocado, comparando ao Benfica e ao Porto, o Prestiani do Benfica quando entrava, Sim. E no Porto o William Gomes na sua ascensão. Sim. Faz-me notar que é um jogador que pode vir a acrescentar bastantes coisas ao Sport. Só depende dele. Exatamente. E das oportunidades que irá ter. Vamos passar para o Porto? Vamos passar para o Porto. Porto, queres começar tu? Começo eu? Posso começar eu. Então, vamos tirar aqui o elefante da sala. Exato. Que hora desde que vem o Porto tem as melhores bolas paradas da Liga Portuguesa. Sim. Eu acho que ele veio com a lição estudada do Arsenal, Foi o Kivio. Foi o Kivio veio dar aqui umas dicasinhas e agora o Porto incrível. Sim. Assim, já tínhamos bolas paradas boas, era uma coisa que não estava a ser aproveitada e agora temos visto com grande regularidade, principalmente na seleção, com aquele escocês que eu não me lembro do nome dele, mas que eu te referi, que ele também é do Aston Villa. Sim. Temos notado isso muito no futebol atualmente, as equipas a aproveitarem muitas bolas paradas. Tens o caso do Tottenham, por exemplo. E do Arsenal, que é o mais conhecido por isso neste momento. Sim. Têm, às vezes há jornadas que têm só golos de bola parada. Exato, sim. E eu acho que o Porto está a fazer bem a aproveitar isso, até se calhar um bocado mais para a Europa. Tanto para Portugal, penso que o plantel do Porto em si
não vive disso, mas Sim, mas com jogos complicados na Liga Europa, acho que pode ser uma solução para desbloquear ali um jogo e sim. ganhar uma moral. E mesmo em jogos fora, por exemplo, agora Sim, com em o Rio jogos Ave, sim, por agora exemplo, com se o Rio calhar Ave. o jogo não foi tão. Aliás, o Farioli até no final do jogo diz que há momentos em que o Porto perde o ritmo Sim, do sim, jogo. e Isso nota-se. acaba por ser normal, porque os jogos fora são sempre diferentes dos jogos de Claro, casa e as bolas paradas, como estás a dizer, podem exatamente. ser O decisivas. desbloqueador. Exatamente. Sim. Também queria falar, obviamente, do para mim, o homem do jogo, o Gabri Veiga. Sim. É assim, Muitas críticas têm muitas sido feitas. críticas têm sido feitas a ele e eu acho justificáveis, de um jogador que vem com o nome de ex-Real Madrid. E eu penso que Celta de também Vigo, Celta de Vigo. Celta de Vigo, Celta de sim. Vigo. Não, associado ao Real Madrid, é Sim, isso que eu associado queria ao Real dizer. Madrid. Exato. Associado ao Real Madrid antes de ir para a Arábia, um jogador com muito potencial, volta relativamente novo, tem 23. Acho que ele já devia ter mostrado mais. E por outro lado, também acho que ele pode estar-se a habituar a um futebol diferente. Sim, Assim, foram 2 anos na Arábia, é um futebol muito diferente da Liga muito. Portuguesa, muito menos intenso. Sim, sem E dúvida. acho que ele agora, como mostrou neste jogo, a capacidade que ele tem de. Os cantos é incrível. Sim, É sim, sim, incrível, sim, bolas sim. paradas, ele é incrível. Desbloquear o jogo, passa a rasgar. É um jogador muito bom, lê muito bem o jogo. Acho que é um. E aqui também se faz um bocadinho a comparação. Agora que o Rodrigo Mora joga na posição dele, o porquê do Rodrigo Mora não jogar a titular, apesar de, para mim, na minha preferência, eu gosto mais do Rodrigo Mora, também se calhar por ele ser um miúdo da formação Sim, e já vermos há mais pela tempo época no também Porto, que ele faz pela época que ele faz no Porto, numa época horrível a nível coletivo, mas individualmente muito boa, e estamos a falar do oitavo jovem de ouro do ano, não é? Exatamente, Estamos a falar exatamente. do oitavo jovem de ouro do ano. Assim, é um jogador que vai ser uma grande competição para o Rodrigo Moura e acredito mesmo que ele possa aprender com o que o Gabriel Veiga já sabe e completarem-se ali os dois, porque nenhum nem outro vai conseguir jogar a época toda, até porque esta época vamos ter uma quantidade absurda de jogos Sim, com sim. Europas e tudo mais. Tanto o Porto, o Benfica e o Sporting vão ter uma quantidade absurda de jogos, mais seleções, mais tudo o que tenha para a Sim, frente. sim, sim. Ali a rotação do plantel vai ser essencial e eu acho que eles são jogadores, embora diferentes, parecidos em parte, apesar do Rodrigo Moura ser mais individualista no sentido de partir para a finta Sim, e o mais Gabriel Veiga ser criativo, mais se calhar. criativo. Sim, Mas acho que o Gabriel Veiga foi, na minha opinião, o melhor jogador. Também temos o Samu a voltar da lesão e a marcar. sim, sim. E nota-se a vontade que ele tem de jogar. Também vimos o primeiro gol do Pablo Rosário, que tem sido uma surpresa para mim. Eu não conhecia a defesa direito, conhecia a médio defensivo, Sim. mas penso que ele a defesa direito está a cobrir bem a lacuna que temos de não ter opções, de estar tudo lesionado. E penso que tem sido foi uma boa contratação surpresa, talvez, porque ninguém estava à espera de vir. E acho que foi uma visão do Farioli, porque como já o tinha treinado, Sim. sabia o que é que ele podia dar à equipa, tanto que ele quando entra no jogo contra o Sporting, se não me engano, Sim. ele Parecia que entra, já conhecia a parecia que já equipa. conhecia a Sim, equipa, sim, ele sim. já sabia o que é que havia de fazer. Fez-me lembrar um bocado o Luís Soares no Sporting Exatamente, também. exatamente, faz lembrar o Luís Soares no Sporting, ele entra no Porto e ele sabe fazer tudo, parece que já Exatamente. veio Sim, sim, ensinado, sim. ou seja, nota-se que é uma contratação que foi bem pensada e tem dado frutos, como o gol que marcou, e é um jogador muito lutador. E Apesar que eu acho que por acaso discordo contigo numa coisa, que é eu não gosto de ver a lateral direito. eu também não gosto de ver a lateral direito, mas acho que ele tem cumprido bem Sim, para para as uma pessoa, opções, para as opções que nós exato. temos, e ele não sendo lateral direito, como vimos na pré-época também, antes de sair, o Zé Pedro a lateral direito, Uhum. que não era a posição dele, e mesmo assim ele cumpria dentro das suas Sim, capacidades. minimamente. Acho que o Pablo Rosário é um passo acima Sim, 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 disso. sim, sim. Claro Cumpriu que muito melhor, cumpriu cumpre muito muito melhor. melhor, claro que a nível de defesas de direitos não é para ser o defesa de direito titular, Não, mas não. acredito que seja um jogador de rotação que pode entrar ao nível, se calhar, do que o Porto já teve há uns anos, o Stephen Defour, Sim, sim, que sim, jogava sim, em sim, todo sim. lado, jogava à ponta, se Ou fosse o preciso. próprio Aursnes do Benfica. Sim, ou o Não digo próprio que vá Austin. ter se calhar o mesmo papel que o Aursnes tem no Não, Benfica, não vai ter, mas mas pode ter. exatamente, mas pode ter. Se houver necessidade, acho que sim. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa relativamente ao jogo. Não falei do Rio Ave. Acho que o Rio Ave fez um jogo pouco conseguido. Sim. Acho que um golo aos 4 minutos desmotiva a equipa. Como já tinha referido, a equipa com menos jogadores portugueses da Liga Portuguesa. Só tem 3 verdade. jogadores no plantel. Sim. Só teve um convocado, não jogou.
Eu continuo a dizer, eu sou apologista das regras de inscrição e acho que a Liga devia ter mais regras em relação a isso, porque também estamos a formar Eu os acho jogadores portugueses para a seleção. que se isto continuar a acontecer, vamos perder a nossa identidade. Sim, eu acho que se perde muito, até porque assim, eu não sou. E temos bons jogadores locais. Exato, e temos bons jogadores locais e temos jogadores que se calhar não são aposta num Porto, no Benfica, no Sporting, mas vão para o Rio Ave, vão para o Rio Ave e são jogadores que são titularíssimos e conseguem eventualmente dar o passo para outras equipas, tanto fora como cá. Mas acho que a Liga devia ter regras mais rígidas em relação a isso. Tem que haver um mínimo de jogadores. As outras ligas fazem isso. Eu acho que a Liga Portuguesa está a pecar um bocado nessa parte de não insistir, até porque depois tens um plantel que falam todos línguas diferentes e eles vão ter dificuldade. Eu sei que não tem nada a ver com a Liga, o que é que o Rio Ave faz, mas promover o talento local acho que é essencial para a Liga Portuguesa se quer manter a sua identidade. Sim. Liga Europa, o que é que achas? Assim, eu acho que antes de ir à Liga Europa, eu queria só dar aqui só umas análises que eu apontei e queria dizer. Como tu disseste, o golo aos 4 minutos e depois logo a seguir outro golo também de canto. O Porto arruma logo com o Rio Ave num jogo teoricamente difícil. Sim. Porque é verdade. Jogar no Estado dos Arcos é sempre complicado. E acho que o Porto mais uma vez demonstrou que tem vindo a intensificar cada vez mais a sua ideologia de jogo. Eu sou um apaixonado pelo Farioli. Acho que Farioli tem tudo para ser o treinador deste ano. Tem tudo para levar o Porto a vencer títulos. Eu já o acompanho desde o Ajax e acho que ele faz lá um trabalho excepcional. E quando eu vi que ele vinha para o Porto, eu pensei, ok, isto pode ser bom para o Porto, mas também pode ser mau. Claro. As pessoas, sócios, adeptos do Porto, não sabiam que ia haver estas transferências todas. Exatamente. E o Farioli se pega numa equipa como o Porto tinha o ano passado, se calhar não tinha o mesmo impacto que está a ter agora. Dificilmente teria, porque isto nota-se que é uma equipa à medida do Farioli. Exatamente. E ele quis estes jogadores para estas posições e ele teve os jogadores que quis, não sei se quis mais ou não, mas penso que teve o que precisou e acho que tem o plantel necessário para lutar por todas as competições. Acho que tem capacidade perfeitamente, não estou a dizer que vai ser campeão da Liga Europa e tudo mais, mas tem possibilidade de o fazer se continuar a manter assim. O meu único receio será o que é que acontece ao Porto quando tiver uma derrota. Exato, eu tenho um bocado de receio do que é que poderá acontecer. Receio no sentido de tentar perceber, o Porto vai dar a volta, o Porto vai manter a linha. Estão a ser tão bons, será que eles vão conseguir depois, eles estão a ser tão levantarem-se? Eles estão a ser demasiado consistentes que eu acho que, mas aí também poderemos ver o verdadeiro poder, por assim dizer, do Farioli. Ele é capaz de dar a volta à equipa. Ou vai acontecer o que aconteceu a época passada com o Ajax. É uma coisa que há de ter em conta. Sendo que no Ajax ele tem um mercado de transferências muito, muito reduzido. Eles gastam apenas 14 milhões, se não me engano. Sim, mas mesmo assim, também são ligas diferentes e o Ajax era, claro, favorito. Quer dizer, claro, não digo, mas era na altura talvez em que ele o favorito. Entra, não era bem favorito porque ele pega no mas Ajax. Está até ao fim da época em primeiro lugar e perde o campeonato em 3 jornadas. Agora, não acredito que isso vai voltar a acontecer, até porque acredito que ele tenha aprendido com o que lhe aconteceu. Eram jogadores diferentes. E acho que ele, assim, é esperar para ver. Espero que o Porto tenha bastante sucesso nas competições europeias também, porque assim dá pontos a Portugal e podemos ver outras equipas na Europa, apesar desta época só ter conseguido. Sim, não só, vamos ser realistas, o Sporting e o Benfica têm uma missão quase impossível. Exatamente, sim. Não quero ser pessimista, mas é verdade, o Portugal depende unicamente do Porto, esta época, pelo menos, e pouco do Braga para conseguir pontos para ter mais equipas na Europa. Sim. Voltando ao Porto, gostava de realçar, como tu disseste, as bolas paradas, espetacular, acho que é o que vier. Exato, é um elo que o Porto tem que continuar a usar porque é muito importante. Os pontapés de saída também são muito engraçados agora no Porto. Faz-me lembrar um bocado o PSG do Luís Henrique. A mim faz-me lembrar um bocado o Newcastle. Também. Que o Newcastle agora também tem usado muito isso e também está a ser muito interessante. E é interessante ver as coisas que tu vês no estrangeiro e tu nunca viste cá. Exato. E do nada
começas a ver cá. as equipas a fazerem cá, Exatamente. o que pode ser bom e mau ao mesmo tempo, mas na minha opinião Eu acho que é bom. sim, eu Acho acho que é que bom. acrescenta mais ao futebol e deixa de ser monótono, Sim, porque muitas vezes é como se costuma dizer, ver um jogo de uma Premier League, que vês um Burnley, Bournemouth, às vezes é quase melhor que ver um Porto Braga. exato. Sim, sim, E sim, não sim, pode sim. ser, não pode ser. Estamos a Claro. falar de duas equipas que têm Que lutam que pelo lutam título. pelo título. Tem que ser um jogo mais competitivo e acho que Exato. essas coisas acrescentam mais ao jogo e criam Eu dificuldades. também acho que sim, E sinceramente. acho que o Porto está a fazer isso muito bem. O Porto, eu reparei nisso no jogo contra o Sporting, em Alvalade, Sim, em que o Borja o Santos Borja quase manda. que marca um Exato. golo de pontapé de bicicleta. E contra o Rio Ave foi exatamente o Borja também, que tem logo um lance, 1 minuto de jogo, em que manda a bola ao ferro Sim, ou à sim, malha sim. lateral. Portanto, acho que Farioli está mesmo a pôr a sua ideologia A funcionar. a funcionar, e é uma ideologia que eu gosto. É um futebol muito ofensivo, um futebol muito pressionante. Uhum. E se formos a ver, há uns anos atrás, se calhar a ideologia que mais trazia títulos aos clubes era aquele futebol tiki-taka, um futebol mais pausado, em que Uhum. tu tinhas que ter mais cérebros no meio campo. Exato. Hoje em dia eu acho que não, hoje em dia eu acho que isso já está um bocado mais ultrapassado, e tu vês o Sim, Pep Guardiola, por exemplo, está a ter dificuldades. exatamente. Uh, e outros treinadores, como o Farioli, o treinador do Barcelona, o Flick, ou seja, eles têm trazido o tal Gen Press, que é pressionar muitas equipas, jogar muito na verticalidade, e eu acho que isso é o que está no futuro do futebol hoje em dia, em que tu, de vez de teres tantos cérebros na equipa, tens jogadores mais possantes, jogadores que Exatamente. correm muito, como é o caso de Frauholtz, Yeah. Eu também concordo. que Que tem sido um dos melhores jogadores do sim, Porto sim, esta sim. época Para mim e uma surpresa muito grande sim, sim. A melhor transferência a para melhor mim, transferência para mim esta atualmente. época também. Relativamente ao clássico, Pá, clássico. Eu acho que lá está. Vai ser muito importante para os dois clubes. Para o Porto é importante para continuar esta série de vitórias, caso também, claro, vença contra o Arouca, e que consiga solidificar o primeiro lugar. E também é importante porque, apesar do Porto ter ganho em Alvalade, eu acho que o clássico com o Benfica é o que vai dar aquele conforto e aquele mimo aos adeptos. É um jogo em casa. O sim, Porto, ano passado, perde 4-1 com o Benfica. Ou seja, os adeptos precisam disto. Eu sim. acho que os adeptos precisam de acreditar novamente no clube, e acho que o clássico vai ser importantíssimo para o Porto nesse caso. Mais uma vez, apesar do bom resultado e da grande vitória do Porto em Alvalade, que foi muito importante, acho que o clássico ainda vai ter mais peso. Em relação ao Benfica, é também um jogo importantíssimo para ditar, se calhar, a Eu diria que continuidade. até Sim, mais importante para o mais Benfica importante do que para o Porto, do que para o Porto. porque pode ditar a continuidade do Rui Costa. Eu acho que se o Benfica chega ao Dragão e leva 3 ou 4, a continuidade do Rui Costa pode ser questionada. Se o Sim, Benfica chega ao Dragão, mostra atitude, por mais que perca o jogo ou até empate, aí os adeptos se calhar já vão olhar de outra forma. pode ter influência, mas é assim, eu também acho. Eu acho que pode ter influência, certo? Não claro que eu só acho, que era como tu estavas a dizer, só acho que vai ter mesmo influência se for mesmo assim um resultado muito dilatado. Porque se for uma derrota por 1-0, acho que dificilmente os adeptos do Benfica também conseguem avaliar o momento que estão a passar Sim, sim. e conseguem perceber que estão, a meu ver, estão em níveis diferentes neste momento e que vai ser um jogo muito difícil para ambas as equipas, porque o Benfica que vem se calhar com a maior motivação da época para ganhar ao rival e recuperar terreno na luta pelo campeonato, e um Porto a tentar manter-se invicto Solidificar, e a sim. solidificar O o primeiro seu, lugar. o seu primeiro lugar isolado. Mas acho que vai ser um jogo bastante interessante que nós estaremos aqui também para analisar para a semana. Sim, exatamente. Mas só concluindo, eu acho que o Benfica tem mais a perder do que o Porto. Sim, sim, o Benfica tem mais a perder com o Porto, Porque assim, claramente. o Porto perdendo. A nível de moral, Exato. vai ser. Se caso perca, é uma derrota muito pesada aí. Sim. Mesmo que seja por 1-0, acho que a nível de moral vai afetar bastante o plantel, até porque é um plantel com cento e muitos milhões de investimento também, mais uma vez, Exato. como costuma ser. Algumas contratações acertadas, outras se calhar nem tanto, Sim. nomes sonantes, outros nem tão sonantes, mas é um investimento muito grande, que era como estávamos a referir no início, é um investimento muito grande para um segundo lugar. Qual é a tua previsão?
para o resultado. A minha previsão será um 3-1 para o Porto. Ok. Eu vou num 3-0 para o Porto. Acho que o Porto não vai sofrer golos contra o Benfica. Acho que vai ser muito complicado o Benfica conseguir penetrar a defesa do Porto, sendo o Porto tão coeso defensivamente como tem sido esta época. Mas vamos ver. Mas sabes que livres e assim Sim. Às vezes, por pode. exemplo, contra o Alvalade, em Alvalade o Porto acaba por sofrer um golo e é um autogolo. Exatamente. Não Sim, tirando o mérito do Sporting, claro. o Sporting atacou muito Muito também. bem, Na segunda muito bem, parte muito bem. encostou o Porto às cordas, mas acho que este jogo vai ser um bocadinho diferente. E Sim, acho que o Benfica ainda não está preparado para levar com o Farioli. pois. Eu também concordo contigo nessa opinião. Eu acredito que o Benfica possa ter, digo 3-1 para dar aquela margem de manobra, mas lá está, também acho que vai ser muito difícil para o Benfica marcar um golo, principalmente se mantiverem a atitude que tiveram no jogo anterior, que eu Sim. acredito que não vai ser a mesma, Não. Eu acho que o mas Mourinho vai com a outra defesa do Porto é atitude. muito mais coesa. E é assim, eu também estou aqui, se calhar estou a exagerar um bocado no 3-0, porque é assim, o Benfica, o Mourinho, vamos lá ver uma coisa. É um treinador defensivo. O Mourinho nunca na vida, Eu digo na minha 3-1 para ser opinião, um jogo exato, disputado. na minha opinião, eu acho que nunca na vida o Mourinho vai levar goleada no Dragão, E eu porque o também. Mourinho é aquele treinador que se vê que as coisas estão a correr mal, é os 11 a defender e acabou. Exatamente. Eu também dificilmente vejo uma derrota de 5-0, Sim, 4-0, não. dificilmente. Não. Apesar do Porto. Isto depois também depende muito do que vai acontecer, né? Pode acontecer assim jogadas do nada e dar uma Sim. motivação, pode ser Expulsões também. expulsões e tudo mais, Estes jogos mas são acho sempre que quentes. a correr no normal, um 3-1 se calhar seria um resultado Um assim resultado, equilibrado, exato. com o Benfica a tentar lutar, o Porto a ser superior. Acho que é o que eu acho que vai acontecer. Olha, diz-me uma coisa, e Liga Europa, o Porto amanhã, como é que se vai safar Eu na Áustria? penso que não vai ter grandes dificuldades. É assim, é um campo complicado para a maior parte das equipas e o Salzburgo, se não me engano, exato. O Salzburgo já ganhou várias vezes a várias equipas conhecidas lá Sim. e teoricamente muito superiores, mas acho que não vai ter grande dificuldade. Acho que eles também tiveram. Não são os mesmos. Não são os mesmos, têm muitos Daquele jogadores que Haaland saíram. e do Minamino. Sim, eles tiveram. Dedic. Sim, Dedic e muitos outros. Eles têm um plantel razoável, mas não têm um plantel como já tiveram em anos anteriores. A liga deles é pouco competitiva, por isso eles acabam sempre por Sim. ir às competições europeias. E vem de 3 maus resultados. Exato. O Salzburgo não ganha há 3 jogos. Perdeu 2, se não me engano, e empata 1. Por isso, não me acredito muito que pode ter dificuldades por ser um jogo fora, Sim, é sempre um mas campo acho que se complicado. mantiver o estilo, a ideia que tem sido em todos os jogos, vai ser muito difícil para o Salzburgo aguentar a pressão constante do Porto, Sim. um fraude do jogo todo a correr atrás deles. Acho que eles vão acabar por se cansar, e até porque o Porto, em princípio, terá muito mais bola durante o jogo, Sim. e o Salzburgo não é uma equipa, apesar de defender muito nas competições europeias, no campeonato não é uma equipa que esteja particularmente habituada a defender muito. Não. É uma equipa que é favorita ao título na liga deles. Achas que o Porto vai rolar em equipa? Eu penso que há de haver. Acho que não vai haver muita rotação. Acho que vai haver mais rotação no jogo contra o Arauca do que neste, porque este jogo é uma imposição na Europa para o Porto. Ok. Eu acho que o Porto vai querer mostrar que quer ser favorito a ganhar a Liga Europa. E acho que eles vão apostar tudo. Pode haver alguma rotação de alguns jogadores. Acredito que possa, talvez, o Rodrigo Moura jogar a titular ou assim. Eu se calhar concordo mais contigo. Se calhar no Arouca vamos ter algumas surpresas. Sim. Eu acho que Eu acho que no Arauca é que vai ser, teoricamente, um adversário inferior, não passando uma fase boa. é um campo difícil Um campo também. difícil, mas ainda assim com um clássico há muito pouco tempo. Ou vai haver rotação desde o Pois, início, ou vai haver rotação a meio do jogo. o Porto teve aquele problema do calendário e Exatamente. acho que o Vilas Boas até está a tentar levar as coisas para a frente. Que, a meu ver, mais uma vez sendo neutro, eu acho que não faz sentido a Liga Portuguesa lutar todos os anos para termos clubes na Europa e depois uma equipa que vai à Exatamente. Europa acontecer isto. 3 jogos numa semana, eu acho que. Sim, é coisas da liga que ninguém consegue compreender muito bem. Aliás, não são 3 jogos na mesma semana, mas são é 3 jogos. em 7 dias. Exato. É numa semana. Em que tens espaço de 70 horas, podia ser 72, acho que é assim. Penso que sim. Portanto, acho É muito esquisito, mas lá não está. faz grande É assim, sentido. as decisões que eles tomam, e eu acho que o Porto, apesar de sofrer com isso, não há de sofrer assim tanto se mantiver o ritmo. Há jogadores para dar.
jogadores que podem nós jogar. estamos a falar, quando Sim, falamos de cada equipa, o Porto- nós não estamos a dizer que somos do Porto, Benfica e Exatamente. Sporting. Nós estamos Sim, a dizer o Porto como tem- se nós fôssemos Exato. O Porto tem jogadores para rodar, tem capacidade para fazer bons resultados em qualquer jogo e é assim, há menos tempo para descansar, há que ser profissional. Eles são jogadores de futebol, eles ganham milhões para fazer aquilo. Isso É é o verdade. sonho de milhares de crianças e jovens ser jogador de futebol. Há que descansar, vai-se deitar mais cedo. Pá, é a minha opinião, eu acho que não é justificável E acho que é uma mais-valia, culpar... se as coisas correm bem. Eu Exato. acho que eles vão ficar Claro, ainda mais motivados, Claro. porque quer dizer, em Eu- tão pouco tempo fazerem Exatamente. ainda mais 3 bons resultados. Exatamente, e acho que não pode haver desculpas, tem que se jogar. Pá, é infeliz da parte da Liga esta decisão, Sim. parece um bocado anti-Porto até, mas é o que está decidido, tem que ser assim à luta. É assim, eu acho que é assim que o Porto deve encarar estes desafios e há capacidade para rodar o plantel. Há jogadores que estão a tentar mostrar. Denis Gould tem mostrado muita vontade de jogar, Sim. não fazendo jogos brilhantes, obviamente, mas também tem sido adaptado assim mais para a ala, que nem era a posição principal dele. O Alberto e o Martim também foram convocados, portanto Exatamente. pode ser que até estejam aptos. Pode ser que não já... sei se vão estar, sinceramente não me acredito na titularidade deles em Salzburgo. Titularidade não, mas pode jogar uns minutos já Exato. para ganhar, porque eu acredito que um deles acabe por jogar contra o Benfica, eventualmente. Se tiver recuperado a 100%. Eu até te digo uma coisa, eu acho que se os dois estiverem recuperados, jogam os dois. Martim na esquerda. Eu acho que o Farioli não abdica de um lateral esquerdo esquerdino contra o Benfica, apesar de que, na minha opinião, também podiam jogar os dois. Era preferível sim. a nível de qualidade, acho que tem os dois. Acho que o Zaidu tem cumprido, mas Sim. o Francisco não me convence. A mim também não. Não me convence. Eu acho que o Francisco, para mim, não comparando, acho que é um Mangas no Sporting. Acho que o Mangas está lá porque está, mas estando o Maxi em boa forma, o Mangas não é um substituto. Não calça. Eu só considero que o Francisco Moura quase não tem qualidade para ser substituto, mas o Zaidu, para mim, também não tem qualidade suficiente para ser titular. Exato. O que cria um problema onde o Francisco Moura tem que jogar a titular, quando claramente nota-se ali um déficit, principalmente a nível defensivo. A atacar, ok. Sim. Defensivamente, bastante fraco, na minha opinião. E é aí que o Zaidu lhe ganha, porque tem mais vontade. Não é que seja melhor, mas tem mais vontade. E é o que se tem visto. Tem sido um jogo outro, mais ou menos. Tem jogado mais, se calhar, o Francisco Moura agora. Mas acho que é ali uma lacuna que o Porto tem que colmatar o mais depressa possível, porque aquela competição quase que não é competição nenhum para o outro. Eles parece que sabem que vão jogar os dois eventualmente, porque não há mais ninguém ali a mostrar quem é que vai jogar a titular. Jogo internacional. Jogador da semana, ok. Jogador da semana. Eu trouxe aqui 3 que eu não consigo escolher o melhor. Do Porto, eu escolhi dos 3 grandes até. Foi curioso, não fiz de propósito, mas foram os 3 jogadores que mais me saltaram à vista. No Porto escolhi o Gabriel Veiga, como tu disseste, 2 assistências e um gol. Acaba por calar, entre aspas, a boca aos críticos. No Sporting, o Trincão, que acho que até agora até tem sido o melhor para mim da Liga. E depois trago aqui um que não está ao mesmo nível destes dois, mas acho que para o tempo que treinou, para o tempo de adaptação, e acho que no futuro vai se intrometer com estes dois para uma luta entre o melhor do campeonato. Não estou a dizer que só serão estes, mas entre estes que eu escolhi, Sudakov. Ok. É assim, eu escolhi só um, porque não estava a fazer aqui um cálculo, mas concordo com a tua opinião, claramente. Acho que o Sudakov veio bem para o Benfica, encaixou bem naquele plantel, fez a diferença ali no meio campo, apesar do meio campo, a nível de nomes, até possivelmente era o melhor meio campo da Liga. Exatamente. A nível de reputação, por assim dizer, sim. E tem sido o pior. Exato. E acho que o Sudakov entrou bem ali, mas para mim o melhor da semana foi o Gabriel Veiga, com o seu jogaço contra o Rio Ave. Jogo internacional da semana. Exato. Queres começar tu ou começo Posso começar eu? Eu vou ser sincero, este fim de semana não tive muito tempo para analisar jogos. Eu ia escolher o Arsenal Manchester City. Aliás, quando eu digo não tive tempo para analisar jogos internacionais. Exatamente. Os que nós falamos aqui, como é óbvio que eu os vi. Em relação ao jogo internacional, eu ia escolher o Arsenal Manchester City, mas só consegui ver o final. Então, na segunda-feira, eu estive a ver o Marselha Paris Saint-Germain. Não terminei de ver o jogo, ou aliás, não foquei-me a 100% no jogo
no último terço do jogo. Porquê? Porque estive a ver o Sporting, mas acabei por escolher, primeiro por ser talvez o maior clássico de França. Sim, pelo menos nos últimos anos tem Exato. sido o maior. Um jogo com um estádio repleto de adeptos apaixonados pela bola, aquilo é impressionante. Também escolhi este jogo porquê? Porque eu gosto muito do De Zerbi. Acho que o De Zerbi é um dos próximos melhores treinadores do mundo. Acho que a escolha dele ter vindo para o Marselha se calhar não foi a melhor, porque temos um PSG que tem uma hegemonia de há uns anos na Liga Francesa. Mas como ele diz, veio para cá para se meter no caminho do Paris Saint-Germain e conseguiu. Ganhou 1-0, um jogo muito ofensivo, um jogo muito vertical. Gostei muito de assistir a este jogo. O Paris Saint-Germain acabou por entrar com uma formação que ele já suspeitava que fosse possível devido às ausências do Dembélé, do Doué, e também é uma equipa que tem uma segunda linha muito fraca. E de João Neves. E João Neves também, exato. Tem uma segunda linha muito fraca, a meu ver, uma equipa que ganha a Champions e este ano acaba por ser favorita também a vencer, tem um banco que eu não acho que seja bom, e eles acabam por entrar em jogo com 5 defesas, sendo o Nuno Mendes e o Hakimi os dois alas a fazer o corredor todo, com 3 no meio campo e com 2 avançados, neste caso mais o Gonçalo Ramos avançado e o Kvaratskhelia a fazer de avançado interior. Não gostei do início do Paris Saint-Germain. O Marselha também pouco deu ao Paris Saint-Germain para fazer alguma coisa do que eles estão habituados. Muito pressionantes. No geral, o Marselha ganha o jogo pela raça, pelo querer, pela vontade. E notou-se nos 90 minutos que se havia um justo vencedor, tinha que ser o Marselha. O De Zerbi até acaba por ser expulso no final do jogo. Houve ali uns ataques em que o Paris Saint-Germain podia ter feito o empate, mas o Marselha por cima do jogo, na minha opinião, os 90 minutos. Pronto. Eu não vi esse jogo, estive a ver a gala da Bola de Ouro E o Sporting, onde vence o Dembélé. Exato. Que para mim foi o justo vencedor também. Sim, também concordo. Apesar da grande época do Lamine Yamal, acho que... E do nosso Vitinha. Que para mim era o justo vencedor, mas como é mais avaliado os gols e as assistências... O João Neves ali... João Neves em 19º é que também acho ridículo. E o Pedro em 11º Cole Palmer, que ganhou o Mundial de Clubes, mas se calhar é a pior época dele a nível individual, sim. Fica em 8º lugar. Mike Nuno Mendes também à frente do Pedro e do João Neves, não percebo. Okay, ele foi o player of the season eu aí concordo, porque acho que ele teve ali uma época muito boa, apesar de que à frente do João Neves nunca. Para mim aquele top 10 era quase metade da equipa do PSG. Sim. Mas foi um resultado justo, eu acho. Relativamente ao jogo internacional, eu escolhi o Arsenal City, exatamente. Foi um jogo, não foi um jogo muito interessante de se ver. Ao contrário do que eu tenho visto outros jogos, eu tenho visto muitos jogos de Liverpool, que têm sido sempre iguais, não é? É sempre um golinho. A estrelinha está sempre a brilhar, um golinho sempre no prolongamento, apesar do grande jogo que eles fazem sempre. Sim. O Arsenal City foi um jogo muito partido. Duas equipas a tentarem ganhar, mas com receio de arriscar. O Arsenal teve muita dificuldade durante o jogo em bolas interiores, que é o que eles gostam de fazer, é bolas nas costas da defesa. O City, em 90% do jogo, conseguiu evitar isso. Marca o golo. O Guardiola está a ter muita dificuldade em saber o que é que vai fazer a seguir. Mete defesas, meteu defesa. Chegou ali uma parte do jogo, parecia que já estavam a jogar para aí 6 defesas. E depois o Arsenal mete o Martinelli, que tinha vindo de um golo na Champions. Sim. Se não me engano. Também entrou como suplente. E também marca um golo. E entra, e o Eze é brilhante, como ele é, faz um passo a rasgar, parte a defesa toda. E a finalização é incrível também. Uma finalização difícil. É um chapéu, se não me engano. É um chapéu, e é um chapéu assim, num ângulo muito esquisito, porque ele finaliza muito bem. Nada a apontar ao Donnarumma, fez o que podia fazer. Sim. Tem feito bons jogos pelo City, não tenho nada a dizer. Acho que o futebol do City tem sido muito abaixo do que se esperava. O tiki-taka está a ter muita dificuldade. Acho que eles também não têm um plantel se calhar tão bom como tinham há umas épocas atrás, ou pelo menos os outros têm um plantel melhor. Quando vês Liverpool, quando vês Arsenal, observas os plantéis e vês
Eu acho que o City tem um bom plantel. O problema do City é que, pelo menos esta época eu senti isso. Acho que contrata muitos jogadores parecidos. Sim. Do género, o City já está com um problema de laterais há 2 épocas e não consegue contratar um lateral. O Pep Guardiola, eu não sei, ele deve imaginar ele não gosta o muito jogo de laterais. sem laterais. Ele não gosta muito de laterais, tanto que o Kyle Walker acabou a central, depois vai embora. Manda o Cancelo embora. Aquilo também deve ter sido, pronto, uns problemas de balneário. Mas ainda assim, manda Cancelo embora, não contrata ninguém. Exato. Anda ali o Mateus Nunes a cobrir, acaba sempre com alguém adaptado a lateral. Exato. Tem o Rico Lewis, mas eu acho que o Rico Lewis também não era lateral. Se não me engano, acho que era médio centro. Era médio centro, exatamente. Ou seja, mais uma adaptação. Eles até têm usado agora às vezes aquele miúdo novo, como é que ele se chama? O O'Reilly. Sim, O'Reilly. Mas eu acho que esse é a defesa esquerda. Ok. Penso eu, se não me Mas engano. não tem. E tem o White no Rio, é o único Sim, que é realmente lateral naquela equipa, lesionado. mas também está lesionado e por isso é que tem jogado o O'Reilly. Ou seja, muitas contratações para as mesmas posições. Exatamente. Não faz sentido. Por exemplo, eles contratam um Nico ao Porto. Ok, faz sentido para a época em questão, mas sabiam que provavelmente no ano seguinte ele ia estar tapado pelo Rodri. Vão buscar o Cherki, vão buscar o... Sim, eles têm demasiados médios. Exato. E por isso alguns têm equipa de defesa direito. É isso que eu estou a pensar. Pelo menos é isso que eu acho que o Guardiola olha ali. O Mateus Nunes é um médio, a meu ver, um box-to-box. Exato. Então ele pensa, se ele corre de uma área à outra, também corre de uma ala à outra. Acho que é isso que ele vê, apesar de ele tem cumprido e não foi por culpa dele o gol. Aliás, acho que um dos jogadores que está mais em baixo do City é mesmo o Ruben Dias. Tem falhado imenso. O Ruben Dias tem baixado muito nível. Na seleção não se nota tanto, mas também não jogamos assim com umas seleções por aí além para se notar, mas no City tem baixado muito. Bernardo Silva até tem estado relativamente bem, apesar de que ele no City faz sempre umas épocas brilhantes. Acho que também afetou a saída dos extremos. Acho que o Grealish, apesar de que foi uma época importante na época, não na anterior, em que eles ganham tudo. É um jogador muito importante, faz uma época muito má, é emprestado ao Everton e agora está a fazer uma época brilhante. Nota-se claramente que ali era um problema de confiança do treinador. Quando lhe dão confiança, ele resolve. Não é que para mim que seja um jogador brilhante, mas é um jogador decisivo. Sim. Não é rápido, mas decide bem, faz bons cruzamentos, faz cruzamentos pé esquerdo, pé direito. É um jogador importante. E quando o City ganha o campeonato, a Taça de Inglaterra, a Liga dos Campeões, o Grealish é titular em 85% dos jogos. Sim. Era um jogador importante. E eu acho que, apesar disso, há ali uma lacuna naquela área, que apesar dos grandes nomes que eles têm, o Phil Foden também volta e... Sim, também está em baixo de forma, mas... Marmoush também ainda não encaixou bem no City, mas também dificilmente encaixa quando tens um ponta-lança que é o Haaland. E aquele futebol está feito para o Haaland. É isso, o Guardiola tentou no Marmoush uma alternativa do Alcaraz, mas eu acho que o... Alvarez, desculpa. Alcaraz era o do ténis. Do Alvarez. E acho que foi das piores coisas que o Guardiola fez, foi mandar, como quem diz, vender o Alvarez. Eu acho que foi mesmo ele que quis sair. Eu acho que foi ele que quis jogar a titular. Mas ele estava a ser. Sim, mas estava atrás do Haaland, né? Ele não era... Ele queria ser a figura da equipa. Mas e ele agora está no Atlético Madrid também não é o avançado sozinho. Sim, mas é a figura da equipa. Sim. Eu acho que ele queria ser a figura da equipa e viu uma oportunidade. E também sabes que se calhar pode ser também o impacto da língua, o inglês. Ele vai para a Espanha, fala espanhol, ele sendo argentino também pode ser fácil. E que não falta argentinos no Atlético Madrid. E eu acho que ao estilo do que aconteceu com o Nagüero foi ao contrário, não é? Tipo, saiu do Atlético, mas ele se calhar viu, ou neste caso, sabe o que aconteceu com o Nagüero e sabe que aquele clube recebe bem os argentinos. E eu acho que se calhar era isso que lhe estava a faltar, apesar de ele ter cumprido bastante bem a época no City. Relativamente ao Arsenal, acho que cumpriu o jogo como tem a cumprir. Continuo a dizer, eles não são favoritos ao título porque não querem. Têm plantel para ser favorito ao título. Para mim é o melhor plantel da Premier League. Eu diria que o do Liverpool é ligeiramente acima, mas se calhar quase ao mesmo nível. Mas o treinador continua com as mesmas ideias e está sempre a bater no mesmo. Está sempre a bater no mesmo. E é assim, o Gyökeres, eu não sou o crítico dele, acho que ele está a passar pelo período de adaptação, já marcou 2 golos no mesmo jogo, tem sido bom jogador. Agora, ele está-se a adaptar na Liga Portuguesa a ter centrais do Gil a fazerem pressão contra o da Premier, que são todos melhores. E não só. É muito difícil. E não só. Eu acho que o Gyökeres, eu não vou dizer que ele escolheu mal a equipa, mas ele escolhe a equipa, e isso é factual, que está habituado a jogar sem pontas de lança.
Mas se Ok. calhar por isso é que ele escolhe essa equipa. Ele escolhe a equipa que mais precisava de um ponta de lança. Por outro lado, exatamente, a mas será equipa- que o jogo que eles estão habituados a ter é para jogar com ponta de Isso lança? agora vai dar a adaptação do Porque assim, Arteta. Porque ele, se eles jogarem com ponta de lança, eu não duvido que o Gyökeres comece a marcar. Não vou dizer que vai marcar 40 golos numa época, mas isso vai marcar não, muitos isso golos, não, claramente. mas É preciso é bola chegar lá. se formos a ver, Mas ele tem feito muito bem, desculpa interromper, Não faz ele tem mal. feito o trabalho muito bom de arrastar marcações. Sim, sim. E isso Ele já tem-se no notado. Sporting fazia isso. Já no Sporting fazia, não se calhar com tanto impacto, mas aqui tem-se notado muito isso. Eu acho. Mas aquilo que eu estava a dizer, e eu até acho importante dizer isto, porque o Joker escolhe o Arsenal, precisamente como tu dizes, porque faltava um ponta de lança e ele achava que lá ia ter o seu espaço. E eu acredito nisso. Agora, o estilo do Arsenal, do ano anterior para este ano, não mudou muito. E Sim. tu vais a ver que o Jokers, quando sai, ou entra o Trossard ou o Martinelli, são quem tem entrado e marcado gols. Exatamente. Porque são jogadores muito mais rápidos que o Jokers. Claro. São jogadores E que que são os centrais não estão formatados para os fazer a movimentos deles, marcação. exato. O Jokers não. O Jokers, eles um ponta os de centrais lança. têm Sim. a lição dele toda estudada. Já Claro. sabem para onde é que ele vai, para onde é que ele Sim. não vai. É muito difícil para ele, vai ter que se adaptar. Mas eu acho que ele vai acabar por funcionar ali. Sim. Tem que haver Tem que mudar o estilo. Tem que mudar um estilo. Isto se o Arsenal quer realmente ser candidato ao título, que neste momento acho que a equipa, em conjunto se calhar com o Tottenham, que está mais próxima, até exclui um bocadinho o City, apesar de eles serem sempre candidatos, por estarem a jogar pior. Sim. E até pela derrota que tiveram. Sim, sim. E este empate também sem sentido algum, ao meter 30 defesas quanto ao Arsenal. Acho que, ok, não é continuar o ataque, mas é manter a posse de bola, que é Sim, literalmente o que eles fazem Claro. no resto dos jogos da Sim, época. sim. Eles não conseguiram fazer naquele e a defender foram muito passivos também. Mas acho que o Arsenal, se quer ser candidato ao título, tem que aprender a jogar com o Gyökeres. Tem que aprender. E acho que o que passa também muito no Arsenal é que quando uma equipa joga em 4-3-3, convém que tu tenhas ali um jogador, um falso, não é um Médio falso ofensivo. 9, mas sim, um médio ofensivo que consiga Com fazer. o Odegaard lesionado. Exato, e eles eles não também têm grandes soluções. E eu Para continuo essa sem entender posição. como é que o Kai Havertz, que sempre fez essa posição a isso. carreira toda, agora não é opção. Exatamente, eles não têm opções, não é Não sei bem se está assim. abaixo de forma. Eles não querem. ter, porque assim, Exatamente. tu tinhas o ano passado o Merino a fazer 5 Sim, golos em Exato. 6 ou 7, ele não é sequer um ponta de lança. Sim, e vejo o Zubimendi também, agora marcou Exatamente. golos nestas últimas jornadas, tem sido o decisivo, jogadores que até são caracteristicamente se calhar mais defensivos. Mas pronto, É sim. acho que acaba aqui o nosso episódio. Exato. Ai, não, temos só como escolher a equipa. Temos que escolher a equipa. Nós vamos todos os episódios escolher uma equipa da Liga Portuguesa para depois, na jornada seguinte, fazer uma análise mais aprofundada. Exato, como fazemos com o Porto, com o Benfica e com o Sporting, que é para não deixarmos as equipas. Queres começar eu a escolher para ti? Podes escolher. Ok. Vamos ver quem calha. Olha. Arouca. É a jogada perfeita. Mas não pode ser. Vai jogar contra o Porto. Pronto. Tem que ser equipas. É justo. Estrela da da Amadora. Amadora. Ok. Agora vou fazer para ti. O Estrela da Amadora joga contra quem? Não, por acaso não sei, Vamos sinceramente. já ver. Estoril. Ok. Eu vou ver aqui se pode ser. Deixa ver também se pode ser. Lista. O Estrela da Amadora é contra o Aves, o Estrela é contra o Sporting. Tenho que escolher Vou ter que escolher outro. Vamos lá. Moreirense. Ok. Que é contra o Casa Pia. O Casa Pia. Ok. É um bom jogo. E pronto. Acaba por aqui o nosso episódio. Exato. Espero que tenham gostado. Para a semana a mais. Para a semana a mais. Queremos agradecer mais uma vez aos GTZ pela oportunidade. E deixem comentários a dizer temas que querem que nós falemos. Sim. E dar a vossa opinião do que é que acham. Pronto. Até à próxima. Até à próxima.